A economia brasileira hoje parece um grande quebra-cabeça. De um lado, a gente vê vários sinais de caos, de instabilidade, mas, do outro, talvez exista uma oportunidade única. O que a gente vai fazer hoje é justamente isso: juntar as peças e tentar entender o que de fato está em jogo. Então, vamos direto ao ponto. Por que a economia do Brasil parece estar sempre no fio da navalha? A resposta, ou pelo menos o começo dela, se resume a um único número. Um número que, hoje, está definindo quase tudo no país. 15%. Parece só um número, né? Mas guardem bem ele. Essa é a nossa taxa básica de juros. E um valor tão alto assim, ele basicamente sufoca o crédito, congela investimentos e, claro, afeta o bolso de todo mundo. Para ter uma noção real do tamanho disso, a gente precisa colocar esse número em um contexto global. E é aqui que a coisa fica bem séria. Vejam só a companhia do Brasil nessa lista. A gente está falando de países em situações extremas. Turquia, Zimbábue, Rússia, países com hiperinflação, instabilidade crônica ou simplesmente em guerra. E ali no meio deles está o Brasil. A grande pergunta é por quê? E o cenário fica ainda mais gritante quando a gente olha para os juros reais. O que é isso? É o quanto se ganha de verdade, já descontando a inflação. E nesse ranking, o Brasil tem a segunda maior taxa do mundo. A gente só perde para a Rússia, um país em guerra. Isso dá a exata dimensão do nosso desafio. Ok, mas como o Brasil chegou nesse ponto? A análise que a gente está usando aqui aponta porque eles decidiram chamar de receita do caos. É uma mistura de 3 ingredientes que, quando combinados, criaram a tempestade perfeita. Pensem comigo. Tudo começa com o ingrediente 1, uma dívida pública que simplesmente não para de crescer. Aí entra o ingrediente 2, que alimenta o primeiro. O governo gasta consistentemente muito mais do que arrecada. E o resultado dessa combinação toda? Bom, é o ingrediente 3, uma inflação teimosa, persistente que corrói o poder de compra de todo mundo. Vamos focar um pouco no primeiro ingrediente, a dívida, 7,9 trilhões de reais. É um número tão grande que é até difícil de imaginar, né? Mas o problema não é só o tamanho dela, é o fato de que ela continua crescendo, e isso gera uma desconfiança enorme no mercado. E aí vem o segundo ingrediente, que é esse desequilíbrio fiscal. Veja bem, o problema nunca é gastar. O problema é gastar muito mais do que entra, ano após ano. Esse buraco nas contas, ele é coberto com o quê? Mais dívida. E isso alimenta um ciclo vicioso que, bom, nos trouxe até aqui. Certo. E quais são os efeitos práticos dessa receita toda? As consequências são sentidas assim na veia da economia real. Elas afetam empresas, empregos e o fluxo de investimentos no país. E um dos custos mais visíveis disso tudo está aqui: o número de empresas pedindo recuperação judicial, que é basicamente uma última tentativa de não ir à falência. Esse número bateu recorde em 2024. E a projeção para 2025 é ainda pior. É literalmente a economia real pedindo socorro. Com um cenário desses, tão desafiador, o que acontece com a confiança de quem empreende, de quem gera empregos? Ela despenca. E quando o empresário está pessimista, ele para de investir, para de contratar e a economia inteira desacelera. É um freio de mão puxado no motor do crescimento. Essa falta de confiança toda leva a um outro fenômeno bem preocupante: a fuga de capital e de talentos. O Brasil está vivendo a maior saída de milionários desde 2017, que foi um período também marcado por uma instabilidade política e econômica gigantesca. E um motivo enorme para essa fuga está aqui: os impostos. A diferença para um vizinho como o Paraguai, por exemplo, é gritante. Não é à toa que empresas grandes como a Lupo estão movendo parte da sua produção para lá. É uma busca por competitividade, uma competitividade que se tornou quase impossível de ter aqui no Brasil. Ok, mas depois de pintar esse quadro todo, que parece bem sombrio, a análise aponta para uma possível mudança no horizonte. Uma virada de maré que, quem sabe, pode transformar todo esse caos em oportunidade. A pergunta que fica martelando é: será que essa luz no fim do túnel realmente existe? Segundo a fonte que estamos analisando, existem motivos bem concretos para acreditar que sim, e que a chave para essa virada está justamente na taxa de juros. Basicamente, existem 3 fortes razões para acreditar num corte de juros. Primeira, a distância gigante entre a taxa atual e a tal da taxa neutra, que seria a taxa que não acelera nem desacelera a economia. Segunda, a inflação finalmente está dando um respiro. E terceira, o resto do mundo já começou a cortar os juros. Dificilmente o Brasil vai ficar para trás nessa.
Então, chegamos no ponto crucial. Se os juros muito provavelmente vão cair, como isso se traduz em oportunidades de investimento? Vamos dar uma olhada em como os diferentes ativos costumam se comportar nesse tipo de cenário. A lógica é bem simples e histórica. Juros altos e bolsa não combinam. Pensem bem, por que alguém arriscaria em ações se pode ter um retorno de 15% ao ano garantido pelo governo? O dinheiro mais esperto foge do risco e vai direto para a renda fixa. Resultado? A bolsa cai. Mas quando a Selic começa a cair, aí o jogo vira completamente. A renda fixa perde aquele brilho todo e o capital volta com força total para a bolsa procurando retornos maiores. E é isso que acaba impulsionando o mercado para cima. E esse movimento não acontece só com as ações, viu? Outros ativos de risco, como os fundos imobiliários e os títulos pré-fixados, eles seguem a mesmíssima lógica. Os preços deles hoje se valorizam porque eles se tornam muito mais atraentes num cenário futuro de juros mais baixos. Mas é aqui que a gente chega no desafio final. E talvez este seja o ponto mais importante de toda essa conversa. Não basta saber que a maré vai subir, é preciso garantir que se está no barco certo. Porque, como a gente vai ver agora, a maré definitivamente não levanta todos os barcos por igual. Olhem que incrível este exemplo aqui do setor de varejo. No mesmo ciclo de queda de juros, as ações da CIA, explodiram, quase 350%. Enquanto isso, as ações da Renner, uma gigante do setor, caíram 6%. É aquilo, um barco decolou como um foguete, enquanto o outro ficou ancorado. E não foi um caso isolado, não. Olhem o setor industrial. Marco Polo disparou mais de 260%. Já a Tupi ficou praticamente no 0 a 0. É a prova de que apostar apenas no setor da vez não garante absolutamente nada. E isso tudo nos deixa com a reflexão final. O cenário macroeconômico pode apontar uma direção clara, uma baita oportunidade com a queda dos juros, mas o sucesso mesmo, ele está nos detalhes, na escolha dos ativos certos. A questão, no fim das contas, não é se a maré vai virar. A questão é como escolher o barco certo para essa virada de maré,